É uma grande honra presidir as comemorações dos 40 anos da Ampox. Vamos aproveitar esta oportunidade para lembrar algumas passagens da história dessa associação que se confunde com a institucionalização das ciências sociais brasileiras. A intenção é recuperar, através de fotos, entrevistas e cartazes, uma memória de eventos, grupos de trabalho, registros de festas que marcaram todos estes anos de existência. Nada disso estaria disponível sem o envolvimento dedicado de pessoas, razão pela qual devemos homenagear todos aqueles que ocuparam cargos de direção e aqueles que serviram a Ampox durante todos estes anos. As entrevistas com ex-presidentes vão nos fazer recordar de momentos e de conjunturas diferentes pelas quais passou a Ampox e o país, e confirmar o nosso compromisso em produzir um conhecimento relevante para a sociedade. Escolhemos para esta conversa o primeiro antropólogo presidente da Ampox, Otávio Velho, a primeira socióloga, Elisa Reis, e o primeiro presidente, Francisco Verfort. Otávio, conte para nós como é que foi a sua experiência na Ampox. Bom, muito obrigado também por estar aqui. É uma grande honra, uma grande satisfação estar podendo participar das comemorações dos 40 anos da Ampox, já que a minha presidência foi na época dos 10 anos da Ampox, não é? De modo que, então, o tempo realmente corre, né? Eu gostaria de começar com um paradoxo. O professor Vanderlei Guilherme, que é ex-presidente da Ampox também, deu ontem uma entrevista na televisão, no programa Brasilianas, do Luiz Nassif, em que ele chamou atenção para uma coisa muito interessante que eu acho que geralmente nós não nos damos conta. É que os dois momentos, digamos assim, de grande avanço na política social brasileira se deu em períodos autoritários. Ele se referiu à legislação trabalhista do Getúlio e se referiu, o que foi uma grande extensão da legislação trabalhista, ao Fundo Rural no governo Médici. Isso é muito interessante. Então, eu acho que um ponto interessante também para a Ampox refletir nesses seus 40 anos é que a moderna, digamos assim, pós-graduação brasileira é produto também do regime militar, né? Isso eu acho que é interessante nós pensarmos o que isso significa para nós. Eu tenho algumas ideias, mas acho que não cabe aqui, neste momento, falar. Mas então o fato é esse. O fato é que, digamos assim, a partir do final dos anos 60, começaram a surgir esses novos programas de pós-graduação, função de uma reforma universitária, né, ligada ao famoso parecer Sucupira, que tem suas origens no período pré-64, mas que de fato ganharam um tom especial em função de 64, né, em função desse regime, e do qual nós somos produto, né? Há quem diga, ou se dizia na época, que essa ênfase na pós-graduação era uma maneira de mudar o enfoque e se desligar um pouco da graduação, que era, digamos assim, um polo de problemas políticos, né? Então, era mais condizente com a visão, digamos assim, mais elitista ou mais circunscrita, essa ênfase na pós-graduação. Mas, claro que existem outros elementos aí a serem discutidos, mas eu queria chamar a atenção disso, né? E eu próprio sou produto de uma dessas pós-graduações iniciais, né? Eu fui aluno da primeira turma do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, que foi um dos primeiros dessa nova fase da pós-graduação e realmente da sua constituição como uma rede, digamos assim, alguma coisa de nacional. E eu diria que nós fazemos parte, eu fui também, na verdade, o primeiro aluno formado no mestrado, nessa época só havia mestrado, no programa de pós-graduação do Museu Nacional em 1970, né?
tendo começado em 1968. Em agosto de 68 foi quando o nosso programa começou. E existe também, então, uma coincidência que não é uma coincidência, de que algumas outras pós-graduações começaram mais ou menos no mesmo período. E, na verdade, nós éramos poucos, né, tentando implantar alguma coisa de novo, levando também esse paradoxo de que a maioria de nós éramos pessoas que tínhamos, inclusive, uma militância política, né, às vezes explícita e muitas vezes implícita, digamos assim, e, ao mesmo tempo, estávamos tentando constituir instituições, digamos assim, nesse ambiente do regime militar. Isso criou, eu acho, uma certa confraria entre nesse pequeno grupo de pessoas que estavam nessas diversas pós-graduações que estavam surgindo nessa época. No caso do museu, eu chamaria a atenção especialmente da nossa ligação com o antigo, na época, o IUPERJ da época, né? Que eu acho que realmente foi um foco muito importante, talvez o principal, da constituição da Ampox, né? E todos nós tínhamos biografias interessantes, inclusive eu acho que se você for ver a nossa produção da época, existem muitas coincidências na nossa produção da época que hoje tem chamado a atenção de alguns analistas, digamos assim, por exemplo, a questão do autoritarismo, né, que é um foco da minha própria tese e também é de várias outras pessoas da mesma época, e isso é interessante. E a maioria de nós fez o doutorado no exterior. E voltamos do exterior como uma experiência também, digamos, internacional, que certamente também marcou esse início das pós-graduações, né? E, eventualmente, da Ampox também. Então, eu acho que isso é importante. E foi a partir daí, eu não tenho o número na cabeça, vocês têm aí certamente no registro, qual era o número de cursos de pós-graduação que constituíram inicialmente a Ampox. Eu tenho na cabeça que seriam 12 ou 13, mas talvez seja até menos, eu não tenho certeza. E eu me lembro muito das nossas reuniões no IUPERJ. Sendo que eu acredito que nessas comemorações de 40 anos, um nome que não pode ser esquecido é do Olavo Brasil de Lima Júnior, que veio a ser secretário executivo da Ampox, e que eu acho que na minha opinião, do que eu vi, do meu ângulo, da minha percepção, foi o grande motor realmente dessa constituição da Ampox, que se deu então, digamos assim, quase que num grupo de amigos, por assim dizer, mas que também ajudou a criar uma rede e constituir novas ligações. Nós éramos muito poucos, então nós nos desdobrávamos, né? Por exemplo, a minha ligação com a Ampox vem do fato de que exatamente nesse período da discussão a respeito da Ampox, né, e da sua constituição, eu era coordenador do programa do museu, né? E também assumindo responsabilidades, talvez prematuramente. Eu acho que isso também é uma das características nossas, né? Que nós tínhamos que assumir prematuramente essas responsabilidades. O programa foi criado pelo professor Roberto Cardoso de Oliveira, que foi meu orientador de mestrado, né? Depois ele se deslocou para Brasília e houve motivos políticos também para isso. Foi substituído pelo Roberto da Mata e eu substituí o Roberto da Mata. Eu fui o terceiro coordenador do programa. Então, eu era coordenador do programa. Então, eu necessariamente estava presente em todas essas reuniões e discussões a respeito da Ampox. O que havia, digamos assim, no caso da Ampox, também, de novo, é o fato de que se resolveu fazer uma associação interdisciplinar, tentando juntar sociologia, ciência política e antropologia. E isso não era banal. Eu era antropólogo e a antropologia era vista com uma certa curiosidade e suspeita, digamos assim, pelos colegas da ciência política e da sociologia, como alguma coisa meio estranha, que lidava com objetos que pareciam muitas vezes irrelevantes do ponto de vista das discussões que pareciam as mais pertinentes para se pensar o país, né? Eu, pessoalmente, como era um misto de antropólogo e de sociólogo, na verdade, meu doutorado foi em sociologia, eu sempre tentava dizer que eu pensava o país ou as questões da disciplina a partir de um lugar,
mas que eu não me restringia a esse lugar. Então era assim que eu me apresentava e assim que eu me representava, digamos assim. Mas eu me lembro, por exemplo, numa dessas reuniões iniciais, uma pessoa que aparecia em determinados momentos com força era o professor Cândido Mendes, né? E o professor Cândido Mendes fazendo uma crítica muito veemente aos antropólogos, em plena reunião em que nós estávamos tentando costurar a associação. E me lembro até que o VEFOR ficou muito espantado com aquela situação e tentou remendar um pouco e tal naquele momento, né? Mas era tudo um pouco em família. O Cândido tinha sido meu professor, então as coisas caminhavam, né? Assim, mais em função, digamos assim, de uma certa rede de relações. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou querendo dizer aqui, que nós éramos poucos e tínhamos que nos desdobrar, na época eu não só era coordenador do programa do museu, como eu também era coordenador do Comitê de Ciências Sociais da Fundação FOR. Isso aí é importante na história da Ampox, porque a nossa relação com a Fundação FOR precisa ser pensada e discutida e relembrada. Não só da Ampox, mas desses programas iniciais. Na verdade, a pós-graduação surgiu no Brasil, muitas vezes, à revelia das universidades. Eu me lembro que na UFRJ, o grande problema que Roberto Cardoso tinha é que a UFRJ nem sabia bem o que era isso, né? Então, se não fosse esse apoio externo da Fundação FOR, que também associada muitas vezes a bolsas de estudo dos doutorados, a minha bolsa para o meu doutorado na Inglaterra foi uma bolsa da Fundação FOR, uma bolsa concedida ao nosso programa. Foram duas bolsas, uma foi minha e outra foi do Gilberto, meu irmão. Para você ver como é que as coisas eram em família. Mas, então, essa questão da fundação foi importante, porque a gente, quando pensa a respeito, com os olhos de hoje, a gente quer saber como é que era a CAPES, como é que era o CNPq. Olha, o importante era a Fundação FOR. E no caso do museu, posteriormente, eu acho que no caso da Ampox também, a FINEP mais adiante. A FINEP mais adiante. Então foi assim que eu participei desse início da Fundação FOR. Agora, na verdade, da Ampox, e na verdade, eu acho que os sociólogos e cientistas políticos viam os antropólogos como pessoas um pouco mais marginais, digamos assim. Tanto assim que demorou para que se tivesse um presidente da antropologia. Eu disse a vocês que eu fui o primeiro presidente não sociólogo e não cientista político, formalmente, pelo menos em termos de instituição, e levou 10 anos, né, para que eu assumisse a direção. E fui testado, hein? Por isso é que eu disse que eu queria falar um pouco sobre a minha relação com a Ampox, porque houve a presidência do VEFOR, e se não me falha a memória, a segunda presidência foi do Fábio Vanderlei Reis. Eu já estava nessa diretoria, mas bem lá embaixo, eu era secretário executivo substituto. Então, eu passei primeiro, né, pela diretoria do Fábio Vanderlei Reis. E isso foi de... Eu coloco 80, 82, porque a gente sempre assumia no final do ano, né? Então, por isso é que eu digo assim, vocês tendem a falar mais do ano seguinte. Mas eu tendo a colocar assim, 80, 82, me lembro que nós assumimos num lugar que eu acho que é histórico também da história na Parampox, que é Nova Friburgo, né? Onde nós fazíamos as nossas primeiras reuniões num hotelzinho bem menor do que esses em que hoje nós nos hospedamos, né? Mas era um ambiente, por isso mesmo, muito agradável, né? E uma convivialidade muito interessante, e tinha muita dancinha, e eu me lembro de uma vez que o Tony Siga resolveu fazer uma apresentação de dança indígena em plena reunião da Ampox, com todo o caráter de uma dança indígena. Era muito gozado a coisa, a gente se divertia muito lá em Nova Friburgo. Depois dessa diretoria do Fábio Vanderlei, eu também fui da diretoria seguinte,
foi a diretoria justamente do Vanderlei Guilherme dos Santos. Aí já tinha subido um pouquinho no ranking, mas eu fui dessa diretoria, né? E nessa época, eu acho que já começava a se consolidar uma secretaria em São Paulo, mas ainda havia uma certa duplicidade, que eu acho que é interessante. O Vanderlei mantinha uma certa secretaria. Isso foi uma exigência dele, digamos assim. Ele mantinha uma secretaria no IUPERJ, né? Porque eu acho que a tendência da Ampox foi a se tornar cada vez menos presidencial, né? E mais ligada ao secretário-geral e, digamos assim, a burocracia que foi se constituindo na Ampox, sobretudo quando ela se fixou, né, essa secretaria em São Paulo. Então eu fui da diretoria do Fábio, da diretoria do Vanderlei, a seguir teve a diretoria do Elgio Trindade, né? E foi do Elgio Trindade que eu recebi a presidência da Ampox, né? Ele foi o diretor anterior. Isso foi em Campos do Jordão, uma reunião em Campos do Jordão. Devo dizer que, voltando à ideia de que nós nos desdobrávamos, que eu também ganhei uma certa militância na época que coexistia com essas outras, na SBPC. Eu sempre fui bastante ligado à SBPC, sobretudo a partir da regional da SBPC no Rio, que foi um desenvolvimento muito importante na história da SBPC, o surgimento dessa regional do Rio, ou ressurgimento, que já tinha havido anteriormente, que depois se espalhou esse modelo para o resto do país, teve o seu auge há uns anos atrás, hoje é menos importante. Então eu fui da diretoria da Ampox, da diretoria da SBPC pela primeira vez, justamente um pouco antes de assumir a presidência da Ampox, foi em 83, 85, diretoria do professor Clodovaldo Pavan. Isso, para mim, pessoalmente, eu acho também institucionalmente, essa participação da SBPC foi importante como uma maneira de tentar fazer a ponte entre nós e as outras áreas e com a comunidade científica em geral, coisa que até hoje é complicada. Eu vivo insistindo com os cientistas sociais que eles precisam participar da SBPC e tenho dificuldade. Nós, na verdade, somos muito fechados em nós mesmos e eu acho que a maioria de nós não vê muito sentido em participar de reuniões com físicos, químicos e biólogos e tudo mais. Mas eu sempre tive esse interesse a partir da regional da SBPC e da divulgação científica, através da revista Ciência Hoje, que depois se transformou num Instituto Ciência Hoje, com vários produtos, inclusive produção para crianças e tudo mais. Isso é outro assunto que nós vamos discutir hoje à tarde numa banca onde eu estou, que eu acho que é uma coisa interessante. Então, acho que é isso. Ao mesmo tempo, nesse período de 88 a 92, eu estava na coordenação das Ciências Sociais na FAPERJ, também recém-constituída. Então, a gente tinha que se virar. E a CAPES, na minha vida, só surgiu na década de 90. Eu fui da CAPES uma primeira vez, de 91 a 95, de coordenação diária, né? E durante a minha gestão, o que eu queria dizer é que, na verdade, já estava bem forte, realmente, o polo executivo da diretoria é o secretário. É o secretário-geral, né? Não sei mais secretário-geral ou secretário executivo, não me lembro mais. Secretário-geral, né? E o meu secretário-geral foi muito eficiente, também eu acho que é muito importante lembrar a importância dele para a Ampox, foi o Sérgio Miceli, né? Então, na verdade, quem conduzia a gestão, basicamente, era ele. Já lá em São Paulo, com a burocracia já consolidada lá, né? E eu tive algumas participações externas, digamos assim, nesse período, né, como presidente da Ampox. É curioso, o André chamava a atenção que coincide com o período da Constituinte. Eu não me lembro da Ampox como associação ter tido um papel muito significativo na Constituinte. Ao contrário da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, na época presidida pela professora Manuela Carneiro da Cunha, que teve um papel muito importante, inclusive na consolidação de uma legislação indígena, sobretudo, né? Que realmente é um marco muito importante da história política brasileira, eu diria, foi essa participação da Manuela como presidente da ABA.
Mas eu me lembro de ter tido, na reunião da SBPC de 88, justamente de 88, no ano da Constituinte, de eu ter sido coordenador de uma mesa, e aí possivelmente o fato de ser presidente da Ampox terá tido alguma importância, ao lado da minha participação na própria SBPC, eu coordenei uma mesa redonda sobre a ética na vida pública na SBPC, e os participantes da mesa, além de eu próprio, eram Fernando Henrique Cardoso, na época senador, Paulo Sérgio Pinheiro e o professor Moacir Palmeira, meu colega, desde a graduação na PUC e nessa época já no Museu Nacional. E para vocês verem o tipo de discussão que nós estávamos provocando, né? Eu, infelizmente, não tenho as notas do que foi discutido nessa reunião, mas seria muito interessante, em função do momento que nós estamos vivendo agora, né, como é que se estava vendo essa questão. Eu acho também importante chamar a atenção para o fato de que, na época, eu creio que nós tínhamos, talvez mais do que hoje, eu não sei, certas discussões teóricas a respeito das ciências sociais. Eu não sei, na verdade, como é que está hoje, mas eu me lembro que também em 88, na reunião em Águas de São Pedro, eu participei de uma mesa sobre limites da interpretação, 2 pontos, impasses teóricos das ciências sociais, com eu próprio, Tereza Caldeira, Vilmar Faria e o Vanderlei Guilherme dos Santos. Então, essa ideia de enfrentar questões teóricas, eu acho que tinha uma certa relevância maior na época, até por um motivo explicável. Eu acho que o fato de que na época nós não tínhamos ainda digamos assim, um estoque de pesquisas tão grande como nós temos hoje, havia talvez por isso, paradoxalmente, mais discussão teórica do que hoje. Eu acho que hoje cada um está envolvido com o seu trabalho, com a sua pesquisa, e isso é um grande ganho realmente para nós, né? Eu acho que hoje você tem um estoque de trabalhos acumulados, que é uma coisa realmente impressionante o que se fez e o que se está fazendo, mas talvez com isso a gente tenha deixado de fazer algumas coisas que nós fazíamos na época, discussões teóricas, inclusive discussões teóricas a respeito dessa questão, que é uma questão da Ampox, que é a interdisciplinaridade. Eu acho que essa era uma questão que nós tentávamos enfrentar na época, né? Também fazíamos na época, eu não sei se atualmente a Ampox tem condições de fazer isso, reuniões fora da reunião anual, para discutir questões temáticas, né? Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos num hotel ali na estrada Teresópolis, Nova Friburgo, muito interessante, a respeito do ensino das ciências sociais, né? E eu acho que isso tudo era muito interessante, eu acho que era de fato muito interessante. E também discutimos questões da interdisciplinaridade até certo ponto, para além, digamos assim, dos 3 porquinhos, da sociologia, da ciência política e da antropologia. Na reunião de Campos de Jordão, onde eu assumi a presidência, eu fui debatedor numa mesa redonda sobre história das ciências sociais no Brasil, né? Onde, de alguma maneira, eu acho que a gente já ia além. Mas era quase como se nós estivéssemos fazendo um balanço, né? Naquele momento que, de alguma maneira, era um momento inicial, do que nós estávamos herdando, né? Alguma coisa desse tipo, né? Que talvez já fosse época de se voltar a fazer isso, o que, de certa maneira, é o que nós estamos fazendo aqui também, né? Eu não tenho acompanhado de perto a vida da Ampox nos últimos anos. A impressão que eu tenho é que um desafio para a Ampox importante é que o próprio sucesso da interdisciplinaridade, eu acho que criou uma posição delicada para uma associação como a Ampox, que está legitimada por essa relação com sociologia, ciência política e antropologia. É porque a interdisciplinaridade hoje é uma ferramenta, digamos assim, mais usual o tempo todo do cotidiano da ciência. Talvez mais em outros campos científicos do que no nosso, né? Onde, então, você ficar fixado num trinômio pode dificultar o seu envolvimento na própria dinâmica do trabalho da pesquisa, né? Então, eu acho que a nossa visão de interdisciplinaridade se tornou, até certo ponto, um pouco paroquial, né?
E esse é um dos motivos pelos quais me parece que nós temos pouco interesse pela participação na SBPC. Mas o desafio para nós, o desafio para a ciência social hoje, um deles eu acho, e para a Ampox, é enfrentar a interdisciplinaridade no seu sentido mais geral. Né? Porque eu acho que isso é uma questão. Eu tive uma aula inaugural lá no museu, há uns anos atrás, que foi publicada depois na Mana, sobre a questão da interdisciplinaridade, em que eu tento tratar isso e trato a partir de um sociólogo, que é o Pablo González Casanova, grande figura da sociologia mexicana, e que tem se dedicado muito a esse tipo de questão nos últimos anos. Eu acho que isso é o desafio que nós temos que enfrentar, fora os outros desafios diante do imponderável nessa situação que nós estamos vivendo agora, não é? Em que nós não sabemos realmente o que vai acontecer com tudo isso que nós construímos nesses últimos anos, né, com esse produto do nosso trabalho. O que eu gostaria de chamar a atenção ainda em matéria de desafio, eu acho que é um desafio para a Ampox, é um desafio para as ciências sociais brasileiras em geral, que continua atual, eu diria, esse desafio, é a questão da nossa presença pública. Da nossa presença pública e do impacto da nossa produção sobre a sociedade. Né? Eu arriscaria dizer que esse impacto ainda é muito pequeno em comparação com o que nós temos feito. Né? Eu acho que isso precisa, de alguma maneira, ser revertido. É curioso que, por exemplo, na comunidade científica como um todo, eu percebo isso pela minha inserção na SBPC e agora também na Academia Brasileira de Ciências, existe hoje uma preocupação muito grande com a questão da educação no país e com a educação em todos os seus níveis. E dentro dessa preocupação geral com a educação, a preocupação com a educação científica, mas não apenas com a educação científica. Mas é impressionante como houve um amadurecimento na comunidade científica brasileira nos últimos anos dessa questão da educação. E eu não vejo a presença dos cientistas sociais nessa discussão, né? E eu acho que seria muito importante, porque os nossos colegas de outras áreas, eles fazem isso com muita competência, digamos assim, essa preocupação é expressa com competência, porém com o viés deles. O que significa que, por vezes, questões como a da diversidade social, questões desse tipo com as quais nós lidamos, a questão da cultura, não seja tão bem contemplada quanto poderia ser se nós tivéssemos uma presença maior numa discussão como essa. Então, eu acho que nós temos que enfrentar, hoje mais do que nunca, a questão da nossa presença pública e do impacto da nossa produção sobre a sociedade, impacto transformador. Eu acho que nos últimos tempos nós temos visto certos fenômenos sociais e políticos no Brasil que a gente se assusta, meu Deus, se assusta porque dá a impressão de que tudo que nós falamos nos últimos anos realmente não teve a ressonância que deveria ter tido sobre a sociedade brasileira e sobre as suas elites, né? Isso é uma questão muito séria que eu acho que a Ampox precisa enfrentar.